Gente, eu vou contar aqui um relato sobrenatural que aconteceu e eu tô trazendo esse relato porque pode estar acontecendo com outras pessoas e aí de repente as pessoas vão ficar com a mesma dúvida que eu fiquei, ou achando que estão ficando malucas, né? Eu cheguei a pensar isso também e por isso que eu tô aqui trazendo esse relato, né? Que, como vocês viram aí no vídeo, é sobre coisas que eu estava ouvindo, né? Na verdade eram gritos que eu ouvia e que eu confundia com assombração. Eu achava que eu estava ouvindo espíritos mesmo, assim, não sei, algum espírito que estava querendo ajuda, alguma coisa do tipo. E, e na verdade depois eu cheguei à conclusão de que era o que? A minha consciência, né? E eu vou contextualizar aqui para que vocês possam entender exatamente como foi que aconteceu e como eu cheguei a essa conclusão. E foi assim, gente. Eu comecei a ouvir gritos. Eu lembro até que foi dia 20 de abril de 2023. Eu estava dormindo, isso era umas 6 e pouco da manhã, né? Quando eu ouvi. 6 e pouco da manhã, já era perto de 7 horas. Eu lembro bem. Aqui na minha rua, no meu bairro, na minha rua, né, gente? Porque é diferente para acho que para cada bairro, não sei, as ruas, algumas ruas em relação a lixo, né, passam em dias diferentes. Aqui, por exemplo, passa 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Eu lembro que era um desses dias, ou era segunda, ou era quarta, ou era sexta. Eu sei que era dia de colocar o lixo para fora, que ia passar o carro do lixo. E aí eu acordei. E por que eu tô falando em carro do lixo? Porque eu acordei e nessa época era minha mãe que colocava o lixo para fora. Vocês vão entender. E quando eu acordei, eu já acordei ouvindo gritos. Eram gritos de desespero mesmo, sabe? Como se estivesse pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu imaginei que fosse uma mulher sendo assaltada, porque era grito de mulher. Era como se estivesse pedindo socorro, ajuda. E aí era uma coisa que estava mais distante, né? Que eu moro, a minha casa fica no começo, quase no começo da rua, assim, mais próximo da avenida. E ela é muito comprida a rua e era como se tivesse mais distante, os gritos estivessem mais distante e fossem se aproximando, né? Como se a mulher tivesse em movimento, por isso que eu achei que fosse um assalto. Aí eu estava deitada ainda e eu levantei porque eu estava ouvindo. Na verdade, eu continuei deitada, mas ouvindo, né? E teve um momento que o grito ficou em frente à minha casa. Por isso que eu achei estranho, né? O grito ficou em frente à minha casa. Nesse momento que o grito aconteceu em frente à minha casa, passou um homem assoviando, que é uma pessoa que mora na rua e que gosta muito de assoviar. Enfim, e essa pessoa acredito que estava indo para o trabalho. E na mesma hora que essa pessoa estava assoviando, aconteceu o grito de novo, né? E a pessoa continuou assoviando e seguiu como se tivesse, sabe, aquelas pessoas que cantam assoviando? Pois é. Aí continuou assoviando e eu fiquei assim, me perguntando como assim a pessoa tá assoviando e tem uma mulher gritando, pedindo socorro, como se estivesse pedindo socorro e a pessoa não faz nada. Como assim? Aí eu levantei e a minha mãe estava lá fora, já tinha. Não, ela estava varrendo aqui no jardim, que era para colocar o lixo para fora. Por isso que eu falei que era dia de lixo, né? Porque a minha mãe costumava acordar muito cedo principalmente quando ia passar o carro do lixo, porque aí ela organizava o lixo e dava tempo ela varrer para colocar o lixo para fora. Então ela estava ainda no processo de varrer o jardim para colocar o lixo lá fora. Aí eu perguntei:
Mãe, o que era essa mulher gritando? Foi assalto? E aí ela disse, que grito, filha? Aí eu disse, essa mulher gritando, que passou aí gritando, como se estivesse desesperada, pedindo socorro. E ela disse, eu não ouvi. E aí eu fiquei assim, na dúvida, né? Assim, já bateu uma coisa, como assim não ouviu? A mulher veio gritando de lá de baixo, da rua até aqui, parou aqui em frente gritando. Ela não ouviu, não. Aí tá, beleza. Isso 20 de abril de 2023. E depois desse dia, eu continuei ouvindo, aqui e acolá eu ouvia. Se eu tivesse concentrada, ou que eu gosto de silenciar algumas vezes, né, ficar no meu canto mesmo, e silenciar em alguns momentos. E nesses momentos eu também ouvia perto, sempre perto da minha casa, na região da minha casa. E às vezes mais distante, às vezes menos. Por isso que também eu não associava a loucura, né? Eu cheguei a me perguntar, será que eu tô ficando doida, gente? Sabe? Eu ficava assim. E eu chegava à conclusão de que não era isso, porque eu acredito que se fosse isso, eu não ia ouvir em distâncias diferentes, né? Seriam gritos constantes na mente, eu não sei. Mas eu imaginei que se fosse isso, não seria longe ou perto, né? Não estaria em movimento. E era sempre, na maioria das vezes, em movimento. Estava longe e ia se aproximando. E aí o que aconteceu? Outras vezes eu ouvi também. E também teve uma vez, eu não sei em qual mês, isso aconteceram algumas vezes e foram acontecendo. Eu não anotei todas as vezes, né? Porque eu anotei, a primeira vez que eu ouvi, eu anotei. E aí teve uma vez que eu tava lá no quintal, como é, gente, o nome não é varanda, na área de serviço. Eu tava na área de serviço, tava ajeitando alguma coisa lá e eu ouvi muito alto o grito. E aí eu tava lá dentro, a área de serviço fica perto da cozinha, e aí eu disse assim, vocês ouviram? Tava minha mãe e a minha irmã também lá na cozinha. Aí eu disse, vocês ouviram esse grito? Aí elas disseram, não. Aí pois eu ouvi um grito agora. E aí, daqui a pouco teve de novo. Aí eu, tá aí, ouviram? Agora deu pra ouvir. Ela, não. Aí ela, tu tá ouvindo coisas, elas até falaram isso, né? E aí, gente, seguiu. Eu ficava com isso na mente, porque ficava ouvindo esses gritos aqui e acolá. E o que aconteceu? Continuei ouvindo algumas vezes. E assim, gente, a minha mãe, ela estava numa fase assim bem no auge do estresse. E aí, quando ela ia sair, eu dizia assim, mãe, não sai desse jeito, né? Porque eu sempre, faz muito tempo que eu despertei, gente, meu lado espiritual. E eu acredito muito que o espiritual influencia na nossa vida. E buscar o entendimento é bom justamente porque a gente passa a entender. Isso, de certa forma, nos ajuda e muito, e também nos protege, né? E aí, a minha mãe estava muito numa fase bem estressada, né? E eu até dizia, mãe, não sai desse jeito, porque eu não sabia o que era, né? Aí eu brincava, dizia assim, cuidado com a mulher que grita, porque se a mãe sai desse jeito, estressada assim, e se for um espírito, e a mãe estiver na mesma vibração que esse espírito, que está em desespero, o que vai acontecer? Ela vai virar tipo vai ficar atraída energeticamente, vai virar tipo um obsessor, né? Ficava meio que com medo, ela acredita, mas ela tinha um medinho assim, porque a mãe é daquelas que vê, sabe, gente? E aí, gente, para resumir um pouco a história,
o que que aconteceu? No dia 30 de agosto de 2023, a primeira vez que eu ouvi o grito foi em abril de 2023 e teve uma sequência de vezes que eu ouvi, né? Aqui e acolá eu ouvia. E já até estava acostumada já a ouvir. Mas ficava na dúvida e pesquisava bastante e não encontrava resposta nenhuma, né? E aí, no dia 30 de agosto de 2023, a minha mãe teve um AVC e ficou muito grave, foi muito sério. E foram 3 meses, gente, de muito sofrimento da gente, muito desespero, mas ao mesmo tempo de muita fé, né? Mas foram 3 meses. A minha mãe fora de casa, não estava bem, né? Até me emociona um pouco, porque ela ficou muito mal. Graças a Deus ela tá bem, só precisa trabalhar mesmo a parte de reabilitação, porque ela teve um AVC. E aí, o que que isso tem a ver com os gritos, né? Passado esse período dessa fase que a minha mãe ficou em hospital, esses 3 meses, né? Os meses pós que ela chegou em casa foram também bem difíceis, porque é muito difícil, sabe, gente? Quando você tá acostumada com uma pessoa que tá bem, né? É independente, e aí de repente tudo muda, a rotina muda, a pessoa muda, e aquele tempo todo que a gente ficou, eu e minha irmã, né, revezando em hospital, casa, hospital, hospital, casa, e tudo isso mexeu, né, com o nosso psicológico e tudo, e foi tudo muito difícil. E só quem já passou sabe, né, como é, só quem passa sabe que não é fácil, é muito difícil. E que a gente tem momentos em que a gente chora muito. E, gente, num desses momentos, assim, difíceis do dia a dia mesmo, eu cheguei a ouvir choro também. E aí, sempre que eu tava muito chateada, né, aqui com coisas do dia a dia mesmo, aqui e acolá eu ouvia, e também vários acontecimentos que tiveram depois que aconteceu isso com a minha mãe, outras pessoas da minha família também ficaram doentes. E sempre tinha alguma notícia, algum telefonema com alguma notícia ruim, né? Porque foram outras pessoas da minha família que passaram por momentos difíceis também. E aí eu ouvia também, aqui e acolá ouvia choro. E isso, gente, sempre acontecia de eu ouvir choro também, não só quando eu tava, tinha algum aborrecimento mesmo do cotidiano, algum cansaço mental e físico, mas também quando eu tinha uma má notícia, né, de alguma pessoa da família, assim, eu ouvia choro. Era como se fosse uma lamúria, sabe? Assim, quando antes de receber alguma má notícia, eu ouvia algum choro. E foi daí, a partir do choro, que eu liguei uma coisa com a outra. Eu liguei, gente, que o grito era, de fato, a minha consciência, eu, né? Eu e outra consciência, porque não era eu, mas era eu. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu entendi que aquele grito de desespero foi uma coisa que era como se fosse algo premonitório, sabe? Era eu em desespero pelo que ia acontecer com a minha mãe. E o choro era eu também, né? Pelo cansaço, pelas tristezas,
Porque apesar da gratidão, gente, de ter a minha mãe de volta em casa, nossa, milagre, minha mãe é um milagre. E tem o cansaço, né, gente? Tem aquele cansaço daquela rotina cansativa, de você ajudar uma pessoa que que totalmente dependente de você e aquela rotina mudar tão bruscamente e tudo ser diferente, né? Tem aquele cansaço mental e físico, né? E também as más notícias, outras más notícias que também aconteceram de pessoas da família, como eu falei, né? E sempre antes de receber alguma má notícia tinha esses choros que eu ouvia. E aí eu fui ligando uma coisa com a outra, que eu escuto a minha consciência e é como se fosse eu digo que é assim, é a consciência premonitória, né? Porque sempre antecede algum acontecimento, seja de mesmo que não seja relacionada à má notícia, mas se for assim, alguma coisa que estresse maior que eu vou ter durante o dia, eu já escuto um choro, seja de má notícia, eu escuto choro. Então, eu cheguei à conclusão de que essas vozes que eu escuto de grito, de choro, é a minha consciência, sabe, gente? Eu não imaginava que isso acontecia, de a gente poder ouvir a nossa própria consciência, sabe? Eu até gostaria muito que alguém que fosse mais entendido assim de espiritualidade pudesse me explicar por que que isso acontece, porque eu cheguei a essa conclusão, eu não sozinha, né, eu conversando com a minha irmã, e a gente chegou a essa conclusão de que era a minha consciência mesmo. Eu consigo ouvir o que vai acontecer e eu já escuto aquilo que como é que eu posso dizer? Que eu vou sentir. Eu não sei, eu ainda não parei para pensar se eu já ouvi eu rindo antes de eu ficar feliz com uma situação, né? Até agora foi só tristeza, desespero, essas coisas. Por isso que eu quis vir dividir esse relato aqui sobrenatural com vocês, porque eu não sei se isso já aconteceu com alguém, né, com você. Se tiver acontecido, me conta aqui, porque é bom quando a gente sabe que a gente não está sozinha no barco, né? Que outras pessoas passam por isso também. E se já aconteceu com você e você também não entendeu nada e tá ouvindo o que aconteceu comigo, então já espero que te dê uma tranquilidade de que você não tá com nenhum problema sério, que a gente só tem que buscar mais entendimento, né? E eu acredito, gente, que tem a ver com mediunidade mesmo, de mediunidade aquela mediunidade como é? Clareaudiência. Eu não sei como é que se dá o nome da mediunidade que a gente escuta, gente. Mas essa eu tenho. Eu acredito que tem a ver com isso, mas eu nunca que imaginei que eu iria escutar. E eu confundia muito com assombração, gente. Eu achava que era algum espírito que tinha aqui em casa ou que estava querendo ajuda e eu não sabia como ajudar, porque eu sei que a gente às vezes não pode querer ajudar um espírito sozinha. A gente tem, por isso que falam que é bom a pessoa buscar um centro espírita, porque tem coisas que não se pode fazer sozinha, né? Mas eu sempre pedi auxílio, eu sempre peço auxílio a Deus, principalmente, e aos espíritos de luz, né? Que me ajudem, que me protejam as pessoas que eu amo. E, gente, o que acontece? Eu sempre estou em conexão com Deus. E depois que você passa depois que você desperta o seu lado espiritual e você busca desenvolver isso,
você vai ouvir muitas coisas. E quem tem essa mediunidade de ver também vai ver muita coisa, boas e ruins, tá? Então, disso eu já sabia, dessa parte eu já sabia que cada vez que você busca mais conhecimento, você desenvolve mais, você vai ouvir mais coisa, você vai ver mais coisa. E tá tudo bem, gente, faz parte, né? É bom que a gente aprende. E uma coisa, gente, antigamente, né, logo quando eu despertei o meu lado espiritual e eu buscava muito saber, muitas informações, assim, eu me baseava muito nas experiências dos outros. Mas hoje em dia eu procuro seguir mais aquilo que eu vivencio mesmo, as minhas experiências, né? Então, o conselho que eu dou para quem está despertando vai de acordo com as tuas experiências também, não só das experiências dos outros. A gente busca tirar as nossas dúvidas assim para esclarecer, né? Tipo isso que aconteceu comigo, eu queria encontrar um esclarecimento sobre isso que eu ainda não encontrei, mas eu já entendi, já sei que é isso, então eu fico mais tranquila. E eu tenho nem sei dar o nome para isso, mas eu tenho isso de ouvir, né? Então já me acostumei com isso e eu me baseio muito nas minhas experiências, né? Como eu falei hoje em dia. E eu não sou a dona da verdade, ninguém tem uma verdade absoluta, cada pessoa tem a sua verdade, então vai de acordo com a tua verdade, não só a verdade das outras pessoas, tá? Não existe essa de é assim, 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 pronto, não. Porque de repente uma pessoa fala uma coisa e você tem uma experiência totalmente diferente, e aí você vai acreditar em quem? Na experiência da outra pessoa ou na sua? Eu acredito na minha experiência. Então, gente, para concluir a história, foi isso. Eu cheguei à conclusão depois das sequências também de choros que eu ouvia e que eu liguei os gritos com o choro e cheguei à conclusão de que era a minha consciência e quis dividir isso com vocês, esse relato, né, sobrenatural, porque para se acontecer com você, você entender que isso é normal e que faz parte e que tem muita coisa que a gente não entende, nunca vai entender, nunca vai saber na verdade por que acontece, né? E não tem como a gente saber tudo, né? E eu tô buscando entendimento, gente. Tem muitas coisas que hoje em dia eu entendo e que eu passei a entender com as minhas experiências através de sonhos ou de sensações, coisas que eu sinto, coisas que eu vejo, não vejo assim, mas que eu escuto, que me vêm respostas de várias formas e a gente vai tendo entendimento, né? Se a gente não tem a resposta hoje, mas vai ter um dia. E só o fato de saber que eu consegui interpretar e chegar a essa conclusão já me deixou tranquila. Então eu sei que não era assombração, nem tudo é assombração, por isso também que eu vim contar esse relato aqui para vocês, que nem tudo é assombração, gente, nem tudo é. Às vezes pode ser o que aconteceu comigo, né? Pode ser a sua consciência, pode ser um espírito que precisa de ajuda. Às vezes é sim assombração, às vezes você tem que ver como é que você tá, como é que tá a sua mente, como é que você tá emocionalmente, o que você tá atraindo, né? Se você tá bem, se você tem consciência de que não atraiu nada de ruim, então não tem que ser assombração, né? Mas se você mora com outras pessoas, aí você tem que ver como tá as outras pessoas da sua casa e tentar ajudá-las, né? Tentar despertar também essas pessoas, né? Enfim, gente, foi isso, né? Eu espero que esse relato faça sentido para você e que de alguma forma te ajude, né? E que te
não sei, de repente desperte aí, se você não despertou o seu lado espiritual, que cuide desse lado espiritual para te deixar preparada, né? Ou preparado para que você busque cada vez mais entendimento, para que a sua vida siga da melhor forma possível, para que você possa se curar até, né, de doenças, porque quando você busca entendimento sobre espiritualidade, você também trabalha muito com autoconhecimento, autocuidado, e você se cura de muitas coisas que a medicina não cura, né, gente? E tem isso também. E é isso, gente. Eu espero que ajude de alguma forma, tá? Por isso que eu vim dividir isso com vocês. E então, se você não se inscreveu ainda no canal, você pidona agora no final do vídeo. Se inscreve, que eu vou trazendo aqui minhas experiências, gente, não só espirituais, mas várias outras experiências. E se você se identifica comigo, então já fica aqui. Se inscreve pra gente ir debatendo alguns assuntos, conversando e entendendo mais, né? Buscando mais entendimento em relação a esses assuntos espirituais e a outros assuntos também, tá? Então fiquem com Deus e muito obrigada pela companhia, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.